Relógio marcando 8 horas e 5 minutos, 8 horas e 5 minutos. E toda quarta-feira a gente recebe aqui o doutor Ziro Costa, ele que é especialista em estratégia, especialista em pequenas e médias empresas. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo, uma ótima quarta-feira. E o senhor sempre traz aqui feriado, não cheirinho de feriado lá, tudo bem com o senhor? Bom dia, Milton, bom dia aos seus ouvintes, é um prazer enorme estar aqui de volta. É verdade, o que a gente tem de feriado O senhor viu aí a previsão de quanto carro vai estar na rua, né? Entre hoje, amanhã, sábado, domingo. espero que as pessoas se comportem bem nas estradas, né? E que não aumentem as estatísticas aí de desastres e mortes, né? Eu espero que o brasileiro saiba curtir esse feriado. Tá certo. Bom, bom, a gente tem aí matéria daqui a pouquinho, tem sonora aí sobre educação no trânsito, que está melhorando, né? O pessoal está mais consciente. E hoje é o dia do alfabetismo, né? Importante data, uma data que... Eu até pergunto para o senhor, eu falei, a gente às vezes lê um livro, né, e não retém o conteúdo. Isso acontece às vezes? Muito. Eu acredito que o fato simplesmente de você alfabetizar, né, não se baseia unicamente no fato de você aprender a ler, né? Então, vamos dizer, ou a escrever, né, a interpretação de texto, né, vamos dizer, extrair daquele texto um conteúdo e poder aplicar aquilo, né, eu acho que é extremamente importante. Bom, agora recentemente tivemos o Enem, né? Você vê a dificuldade que os nossos alunos têm. O ensino no Brasil, eu não sou especialista no tema, né? Mas vamos dizer, eu passei aí pela escola, né? Na escola pública, né? Na minha época, por exemplo, tinha o exame de admissão, né? Você era até seletivo, né? Se você fazia até o 4º ano primário, você tinha que fazer um exame, às vezes fazia um ano de admissão e depois você tentava entrar no ginásio. E era um trabalho, uma escola seriada, né? Que era série 1, série 2, série 3, ou seja, preparava o aluno para o trabalho, para desenvolver alguma atividade no trabalho, mas completamente, vamos dizer assim, alienado do todo, né? Do que acontecia com a sociedade, o próprio regime militar na época. A gente não conseguia entender o que realmente estava acontecendo, né? Hoje a gente estuda um pouco mais, vê que, né, por exemplo, todo esse pessoal que era, na verdade, a favor da democracia, não era a favor da democracia, era a favor do comunismo e tal. Mas o interessante disso tudo é que a gente não tinha essa noção do todo, né? Eu acho que isso falta hoje na escola, né? Vamos dizer, acredito que a escola, como eu disse, não sou nenhum especialista, mas tem muito a comemorar, né? O índice de alfabetização melhorar, né? O Brasil está de parabéns, mas a gente sempre apanha lá no PISA, né? Quando junta todo mundo aí para ver qual que é o nível do brasileiro, né? A gente está sempre lá na rabeira e tal. Então eu acho que falta na escola hoje um direcionamento, eu vou arriscar, para projetos, entendeu? Vamos dizer assim, ter uma noção do todo, né? Eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu sempre fui muito bom em física, né? Na época de engenharia, na escola, eu era muito bom em física. Mas química eu era, vamos dizer assim, o rabeira lá. Eu não sei como é que eu passei de química, eu detestava aquilo, né? E é impressionante. Agora, você vê, os elementos químicos da natureza são os mesmos, né? Você vai visitar aqui, por exemplo, o MAAS, né, que é aquele museu aberto de astronomia aqui em Campinas. Estive lá recentemente. Eles têm lá uma tabela periódica, aquela tabela periódica que eu tinha horror aquilo, né? Com os elementos químicos, isso aqui vem das estrelas supernova, isso aqui vem do Big Bang, isso aqui veio não sei da onde. Quer dizer, tudo é uma coisa só, né? A gente faz parte de um todo, nós somos uno, né? Mas, na verdade, esse ensino, olha, 30 minutos de português, né? Nem lembro se era 30 minutos, mas 30 minutos de história geral, depois 30 minutos de história do Brasil, totalmente desconectado, não tem nada, a história do Brasil, a história geral está conectada, né? A química, a física, né? Eu acho que falta essa orientação. Tá, sério, isso você falou aí em Campinas, olha, em Campinas, ouvindo o senhor,
Então, primeiramente, a nossa diretora está mandando parabéns para o senhor aí, a Giovana, curtindo o nosso programa, ouvindo o senhor. E também temos lá, olha aí, temos aqui uma fonoaudióloga, né? Curtindo a gente, a Bruna, lá em Barão Geraldo. A Cássia, que ela é engenheira agrônoma, também legal, curtindo a gente. A Isabela e a Ana, elas são chinesas, estão fazendo aqui especialização aqui na Unicamp em letras, também aí tomando café da manhã, curtindo aí a programação do senhor. Tem também lá a Ivanilza, tem o Adilson, né? A Juliana é engenheira florestal, uma profissão aí que realmente, né, é interessante. Não, tem futuro, né? Porque o meio ambiente hoje está em pauta, né? E a tendência, cada vez mais a gente tem essa visão de globalização que a gente estava falando lá atrás, né? De sermos uno, né? E sabermos que estamos navegando nesse planeta a uma velocidade aí de 1.500 km por hora, não dá para perceber, né? Mas se a Terra parar, todo mundo vai ser arremessado rapidamente. Você sabe que uma da curiosidade, quando você vai observar estrelas, né? Uma das primeiras dificuldades é que quando o cara foca num determinado astro, num determinado planeta, né? Daqui a pouco ele não está mais lá, né? E a gente não se lembra que nós estamos em movimento, né? Então, nós estamos num movimento bastante rápido, né? Então, o telescópio, quando vê, o planeta já saiu do foco, né? Mas essa acho que é uma profissão de futuro. Tá, o ouvinte aqui mandando aqui o seguinte: Milton, estou aqui em Campinas, ouvindo vocês, e a colocação do doutor é muito legal, falando de Campinas, porque hoje, inclusive, o presidente Michel Temer participa da primeira etapa do projeto Sirius, a maior estrutura científica já construída no Brasil, em Campinas. Olha, então, eu acho assim, a gente perdeu um pouco o bonde, né? A gente estava falando de educação, né? Porque é o seguinte, vamos supor, a gente ficou aí, você vê, tinha temas extremamente fantásticos, por exemplo, a parte da produtividade do brasileiro. Puxa, a gente está com 20% de um americano, né? Quer dizer, precisa de 5 brasileiros para produzir o que produz um americano. O que a gente discutiu isso na campanha política? Nada, né? Você pega, por exemplo, o silício, que é o que está nesses nossos celulares. A vida útil dele é mais 10 anos. A gente já está num nível atômico de tiristores e tal, não vamos conseguir mais aproveitar esse tipo de material. Nós vamos ter que partir para o quanto, para a física quântica, né? A própria... mas, enfim, uma série de problemas, por exemplo, gravíssimos, e a gente fica discutindo, se o fulano tem uma namorada não sei aonde, se tem um filho fora do casamento, quer dizer, perfumarias, né? Isso fez com que o estudo no Brasil abrisse esse gap, abrisse esse buraco, né? Então, eu me lembro na época de 70, eu fazia engenharia, então você estava muito na frente de uma China, de uma Coreia do Sul, né? Hoje, né, os chineses estão aqui, essa energia que a gente está recebendo aqui da CPFL pertence a chinês, né? Então, vamos supor, nada contra chinês, mas vamos dizer assim, a gente perdeu o passo, a gente ficou para trás. E graças a Deus aí, por exemplo, esse projeto aí, tomara que venha trazer algum avanço tecnológico, né? Tá certo. Bom, então a gente vai voltar aqui ao nosso assunto, né? Que é sobre pauta. Empresa, mas tá analisando. Então hoje a gente comentou aqui sobre a alfabetização. Milton, bom dia. Eu me chamo Carlos, eu sou produtor, locutor esportivo e apresentador. Tenho um programa numa rádio muito grande na cidade de Campinas e eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. As pequenas e médias empresas precisarão inovar? Bom, a gente está vivendo, obrigado ao Carlos, né, pela pergunta, né? Sucesso para ele nessa trajetória. Inovar, né? Vamos dizer, a gente está tendo uma mudança de paradigma, de governo, de direção, né? Isso, por um lado, é bom. Por outro lado, vamos supor, você sabe que direção vai ser essa. Então, por exemplo, você pega, vamos fazer uma análise simplória aqui, você tem lá um novo ministro da Fazenda, né? Que é totalmente favorável à abertura do país, né? Então, você sabe que lá o chinês está na frente, nossa frente, o americano muito na frente, etc., o alemão, o francês, né? Então, muito na frente. Vão abrir o país, né? É uma dúvida, né? Vamos supor, hoje, por exemplo, os impostos, a gente tem barreiras alfandegárias, a gente chega a cobrar 11 vezes a taxa de
exportação que cobra o americano para nós vendermos lá. Se a gente baixar essa taxa, esse pessoal vem para cá. Quer dizer, a gente precisa inovar nos nossos produtos para poder competir de igual para igual, né? E precisa ter uma noção do que eu chamo de, alguns autores chamam de sinais fracos. O que está acontecendo, o que está rolando. Vou dar um exemplo simplório, vamos dizer assim. Carro elétrico. Se falando em carro elétrico, em carro autônomo, sem motorista, não sei o que, você tem uma oficina, por exemplo, troca de óleo. O carro elétrico não tem troca de óleo, né? Não vai óleo. Né? Como é que você vai né? Como é que você vai se virar aí nos 30? Como é que você vai inovar? Né? Troca de pastilha, você tem uma oficina ali, troca de a troca de pastilha num carro elétrico, o freio é elétrico, então vamos supor, ele vai trocar pastilha lá e tal, o sistema sim, mas vai demorar 10 vezes mais, 20 vezes mais o tempo. Quer dizer, eu acho que tem que ter um olho, eu sempre falo, eu vou copiar um pouco aquele indiano, o G-Vay, né, que é um dos gurus aí na área de estratégia. Ele fala, os 2 pés no caixa, para saber onde você está, um pé no passado para você desconstruir ele, porque ele já não vale mais, né, e um pé no futuro para saber esses sinais fracos onde está. Então eu acho que o empresário tem que ficar muito esperto. Tá certo. Bom, ainda tem aqui uma sequência da pergunta, eu acho que eu ia passar aqui para a Lorena, que ela é empresária do setor de panificadora aqui de Sumaré. Ela fala o seguinte para o senhor: doutor, como inovar em época de crise? E também eu já emendo a pergunta para o senhor explicar para a gente o que é a qualificação de disruptiva e o que significa. Primeiro aí, a senhora aí... Como inovar em tempo de crise? Inovar em tempo de crise. O que é recomendável por esses gurus da administração? Né? É assim, você faturou esse ano 100 unidades, vamos dizer assim. Você não deve pensar assim, o ano que vem então vou faturar 101, 102, 110. Não é assim que o pessoal faz. Ele faz assim, bom, daqui a 5 anos, quanto é que eu quero estar faturando? Eu quero estar faturando 200. Tá bom, então você põe lá 5 anos daqui para frente, 2023, 2024, vou estar faturando 200. E depois você vem trazendo para trás esse budget, esse orçamento. Aí você vai falar, bom, então no ano que vem eu vou ter que faturar não 101, 102, mas eu vou ter que faturar 120, por exemplo, tá certo? Bom, mas eu não consigo faturar, estou faturando 100, 101, né? Como é que eu vou faturar 120? Então você traça uma curva desse ano até 2023 anos, falando, 2024. Então é uma curva ascendente, mas você tem que ir embaixo, a sua curva é mais baixa. Então esse gap significa inovação. O que você vai fazer, tá certo, para inovar, para poder crescer? O que você vai agregar de valor para o cliente? Isso que é importante, né? Porque o cliente, assim, ele percebe algumas coisas, né? Então, por exemplo, não adianta você ter foco no cliente, você tem que ter o foco do cliente. Acho que nós já comentamos isso aqui, né? Então, você vai para o lado dele e fala, bom, o que você percebe? E aí varia muito, né? O pessoal fala preço, mas não é verdade, né? Ninguém compra uma Ferrari porque está 10% mais barato, certo? Ninguém anda de Lamborghini porque mudou, né? A cor agora, entendeu? Muda muito isso, né? Por que o cara está comprando o iPhone X, não sei qual que é agora, 10, 12. Nossa, acabou de sair um hoje que tem 3 câmeras para você filmar. Então, o pessoal nem precisa daquilo, mas ele vai comprar, porque ele quer um pioneirismo, vamos dizer, ele tem um outro sentimento, ou ele é fã, ou ele ama a Apple, eu não sei. Então, você tem que olhar para o seu produto e ver o que agrega valor. Então, esse gap que nós estamos falando, essa abertura que tem entre onde você quer chegar e onde você está, tá certo? É onde você deve buscar discutir estratégias de inovação. Então, esse é o ponto fundamental. E agregando valor ao cliente. Agora, com relação à pergunta disruptiva, né? Isso, disruptiva. Eu não sou fã dessa palavra. Todo mundo usa, mas eu não... O que significa essa palavra? Eu também, honestamente, primeira vez que eu estou me deparando com ela. Eu vou dizer assim, disruptivo funciona assim, a inovação tem 2 caminhos. Ou você vai para a inovação incremental, ou você vai para a inovação que o pessoal chama de disruptiva. Então, por exemplo, inovação incremental. Então, você tem um determinado processo aqui interno. Então, você fala, bom,
para melhorar o meu processo interno. Qual é o processo? Eu chego ali pela porta, não sei o quê, sento aqui, ligo a mesa de som, não sei o quê. E se a mesa de som estivesse mais próximo do outro local, né? Vamos mudar esse processo, vamos dizer. Eu vou melhorar, vamos dizer assim, a embalagem do negócio, vamos dizer assim. Eu vou intercalar propagandas você fez agora uma propaganda aí do supermercado, né? Não, eu não vou, em vez de fazer isso, vou fazer aquilo. Você vai fazendo ajustes, são ajustes incrementais, você vai inovando, vai ajustando e vai tentando chegar no gosto do cliente. Ele perceba aquilo, isso é uma coisa. O tal do disruptiva que as pessoas falam, e eu não gosto, mas é assim. E por que eu não gosto? Primeiro, porque eu acho que você sempre sobe nos ombros dos antepassados para poder enxergar um pouco mais na frente, entendeu? Esse negócio de você achar que agora você saiu do zero, tem até uma palavra em português meio complicada, que é nihilista, né? Zera tudo, que eu vou fazer tudo, que eu sou o the best, né? O melhor e tal. Não é. Então, o disruptivo é o seguinte, é você pegar o processo todo que você faz e reformatar. E você fala, não, vou fazer isso de outro jeito. Vou dar um exemplo por exemplo, o Jeff Bezos, que a gente já discutiu sobre ele aqui, o dono da Amazon, o homem mais rico do mundo. Ele está para vir para o Brasil para entrar no ramo de farmácia, tá certo? Então, o que ele quer? Ele sabe que, por exemplo, o fulano vai na farmácia e compra lá alguns medicamentos com receita, né, que fala, né? Receita médica. E uma série de outros, talvez um percentual até acima de 50%, sem receita. Certo? Agora, por que você precisa ir até a farmácia para comprar um produto que não tem receita? Né? Vamos supor, Tilenol, né? Nem conheço ele, mas Tilenol. Quanto custa um Tilenol por fabricante? 0,0000001 reais, sei lá, né? E vende lá por, sei lá, 2 reais. Então tem uma margem incrível. Aí o dono da Amazon falou, eu posso pegar esse Tilenol e entregar na casa do Dr. Ziro Costa, posso entregar na casa da Gi, posso entregar na casa do Milton, tá certo? E para fazer isso eu vou quebrar essa cadeia, né? Eu vou fazer uma coisa disruptiva, ou seja, ele vai entrar no celular e vai falar, não, eu quero Tilenol, eu preciso de Tilenol agora, né? E tal, e aí, então toda aquela... Agora, é importante te falar o seguinte, tem uma outra palavra que as pessoas desconsideram, que é trade-off, que é uma palavra inglesa, que é o seguinte, toda vez que você faz uma operação disruptiva, você deixa de lado algumas soluções. Vou dar um exemplo mais prático, vamos supor, você tem lá uma menina bonita, você gosta dela, não sei o que, você resolveu casar com ela. Né? Toda vez que você fez uma opção por aquela menina, no momento que você fez aquela opção por aquela menina, em tese, todas as outras mulheres do mundo foram descartadas, certo? Então o trade-off é isso, vamos supor. Toda vez que você opta por uma solução disruptiva, você perde alguma coisa, né? Então, por exemplo, você não vai ter, a não ser que você seja um árabe, né, que tenha... que tenha direito a 33 virgens, não sei, mas vamos esquecer esse fulano aí, que é um privilegiado, né? Então, o que acontece? O trade-off é isso, você na verdade, opta por uma coisa, então opta por uma solução disruptiva, né? E abandona uma série de outras. Então, por exemplo, na farmácia, nós estamos falando na farmácia, o fulano vai comprar o Tilenol dele pelo celular, pelo aplicativo, não sei, pela Amazon, mas ele vai deixar de, por exemplo, ir na farmácia, conversar com o seu Joaquim lá, né, vamos dizer, ou então, por exemplo, ele tinha um produto com receita e um sem receita, né? Então, agora eu comprei esse sem receita via web, e eu com receita tenho que ir até lá, entendeu? Você nunca ganha tudo, né? A vida é assim, né? Você não pode ter tudo ao mesmo tempo, você tem que fazer opções, né? Então o trade-off é isso. Então você tem a solução disruptiva que a gente falou, mas tem que lembrar que você tem um trade-off por trás. Tá, certo. Bom, nosso tempo? Nosso tempo estourou, mas eu vou deixar no ar aqui uma pergunta do Carlos. Eu trabalho com eventos, por mais que eu me atualizo, e sou de Campinas, e isso custa caro para mim, porque, vamos supor, para mim fazer aí uma boa foto, para mim fazer aí um bom filme de casamento, eu preciso estar super atualizado com os equipamentos, e isso custa dinheiro. Mas agora o que eu percebo
é que os clientes sempre querem pagar menos e ter mais. Quem é que ganha com isso? A indústria, o comércio ou eu? Na verdade, longa essa pergunta. dá para responder não? Fique à vontade. Ó, na verdade é assim, o que acontece? Você tem lá um determinado produto que você vai vender. Então, você está vendendo para uma série de pessoas e tal, para o mercado, não sei o que. Aí você quer melhorar a margem, você quer ganhar mais dinheiro. Aí, então o que você vai? Você vai especializando aquele produto. O cliente vai ficando mais exigente, né? Então você vai melhorando o produto, tentando melhorar a margem, e vai afinando aquilo. E uma coisa que as pessoas não percebem é que você vai deixando uma camada de clientes para trás. Você não vai deixando de atender, porque o fulano não quer aquela sofisticação. A grande maioria não quer, né? Então você vai afinando o produto, vai melhorando a margem, tá certo? Os clientes vão ficando cada vez mais exigentes, cada vez mais chatos, né? E você cada vez com menos clientes e tal. Essa é a sequência. Aí chega um fulano, né? Fala, pô, tem uma camada aí desse mercado que não está sendo atendido. Pega plano de saúde, por exemplo. Você pega um plano de saúde e tal, vai melhorando, não sei o quê, chega lá no OMINT, lá, que é o plano de saúde das pessoas que têm um poder aquisitivo alto, né? Bom, o que ela deixou para trás 1 zilhão de pessoas, né? Aí chega um fulano, por exemplo, um Jeff Bezos da vida, fala, bom, eu vou montar um sistema para atender esse cara, disruptivo, né? Que vai atender esse cara que tem poder aquisitivo, e mais, vai pegar o cara que atende lá. Por exemplo, você pega, por exemplo, no caso do livro, né? Aquelas grandes livrarias, né? A Nobel, a própria hoje está quebrada, né? A FINAC, a Livraria Cultura, que eu adoro, né? Fico triste toda vez que eu fico sabendo da dificuldade de recuperação financeira e tal, porque aquilo é uma maravilha, né? Mas você vê, você vai elitizando, né? E aí chega num ponto que o outro fulano vem e come pelas beiradas tudo, né? Sei lá, hoje, por exemplo, você pega um Kindle aí, né? Hoje você não tem espaço para colocar livro em casa, né? Um Kindle, sei lá, o meu aqui tem lá cerca de 500 livros aí, que não é nada, mas pô, você carrega isso no celular, né? Então é isso, eu acho que não sei se eu respondi, mas depois a gente pode até voltar nesse tema. Eu vi que você me estourou, eu estourei seu prazo de novo. Bom, doutor, o senhor falou bem, a gente começou a falar de alfabetização, o senhor falou aí de livros, a gente nem combinou isso e ficou até legal a gente fechar essa matéria, né? E a gente vai passar aqui agora o Toquinho cantando o caderno. Tá bom, né? A gente lembrar. Maravilha. Caminho Suave, o senhor lembra dessa? Não? Eu lembro. Zabumba, que era a última. Mas aprendi, o pessoal parece que era o científico, era o ginásio. Você sabe que você fazia tabuada, né? Então o cara só falava 6 vezes 6, 36. Opa. Ou soma 6 vezes também dá 36, né? Hoje eu vejo as minhas sobrinhas e tal. Calculadora. Você fala, faz de cabeça aí 6 vezes 5, não sabe. 1, 2, 3, muitos, né? Doutor, grande abraço, Milton. Obrigado pela. Bom final de semana, 15 de novembro. Tem tantos assuntos de comentar e o tempo da gente é realmente corrido. Então, gente, olha, a gente vai ficar aqui. Quero agradecer você. Então, o pessoal que acompanha a gente no YouTube. Então, nós estamos gravando agora essas coisas. Vamos colocar lá no YouTube. Abrir um canal lá para o Dr. Ziro Costa, né? Depois eu não sei se a rádio aqui também vai começar a colocar, eu estava até conversando com o Pedro, e vamos ver. Mas depois o pessoal quiser rever, né, e tal, você vê que nós acertamos o tema do Enem, né? Justamente, você falou, presta atenção no fake news e caiu a matéria. Né? Foi muito legal. Doutor, vamos ouvir o caderno então com um Toquinho. Grande abraço, Milton. Pela participação do senhor, tá certo. Gente, olha, muito obrigado. O Toquinho fechando aí a nossa programação com o Dr. Zira. Daqui a pouco a gente volta, hein? Tá? Com a programação normal, onde tem sorteio do Expo Águas, né, gente? Bom